Hoje o Hora de Agir veio até Vila Real, um concelho onde vivem 50 mil pessoas e onde há uma cidade que está a fazer o mesmo percurso que outras cidades em todo o mundo, a cidade dos 15 minutos. Uma cidade onde as pessoas a pé, de bicicleta ou utilizando qualquer outro modo suave podem chegar ao local que precisam em apenas 15 minutos. E para isso viemos aqui conhecer este bom exemplo e viemos aqui dar a conhecer que não são só as grandes cidades que estão a fazer este percurso para a descarbonização, para terem menos carros e para as pessoas poderem viver com mais qualidade de vida em cidades menos poluídas e em cidades onde as pessoas mais facilmente se possam encontrar, em espaços pedonais, em espaços de encontro, onde as pessoas possam de facto viver a cidade. E é este percurso que Vila Real tem feito que nós viemos aqui conhecer e convidamos-lo a si aí em casa para vir conhecer connosco. Há quase 6.000 anos, nós, humanos inteligentes, começámos a construir as primeiras cidades. Foi um momento decisivo na construção da nossa civilização. De seres racionais, emocionais, passámos a ser seres sociais. Encontrámo-nos e construímos a cultura. Foi nas cidades e através das interações humanas que, passo a passo, cooperando, fomos encontrando soluções e construindo conforto e proximidade. Foram 6.000 anos extraordinários. A agricultura afastou-nos da incerteza da caça. Inventámos a roda. Da força dos braços de mulheres e homens, passámos a domesticar e a utilizar a energia dos animais. Há 200 anos, descobrimos a energia primária em abundância dos fósseis. Os mesmos fósseis que agora são queimados em meios de transporte que poluem as cidades, em carros e autocarros com motores a combustão interna que libertam dióxido de azoto e outros gases que prejudicam a nossa saúde. Cidades que no século XX passaram a ser desenhadas para os automóveis que enchem garagens, lugares de estacionamento e nos afastam dos lugares onde antes nos encontrávamos. As cidades de 15 minutos são uma resposta para que, tal como há 6.000 anos, possamos estar mais perto. São uma proposta que nos aproxima e que está a transformar cidades como Vila Real em cidades mais humanas e mais felizes. E é isso que nós vimos conhecer aqui, um excelente exemplo, a Vila Real, de uma cidade de 15 minutos. Há outras na Europa e no mundo, na Austrália, Melbourne, Detroit, nos Estados Unidos, Vila Real aqui em Portugal. E vamos falar de Vila Real, nós temos aqui connosco, nesta Hora de Agir, o Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, e temos também José Mendes, que é professor da Universidade do Minho e teve também responsabilidades governativas do nosso país, em Portugal, Secretário de Estado Adjunto da Mobilidade, também do Ambiente, do Planeamento, e que nos traz também esta visão aqui da Academia e também de quem teve responsabilidades governativas. Mas eu começava pelo Presidente de Câmara, obrigado por nos receber aqui em Vila Real. Como é que foi este percurso? Que ações é que foram necessárias para transformar esta cidade de Vila Real numa cidade de 15 minutos e o que é isto de uma cidade de 15 minutos? Antes de mais, muito obrigado e muito bem-vindos a Vila Real. Este é um processo contínuo, é um processo que ainda não está terminado. Este processo começou há cerca de 8 anos atrás. Foi nosso objetivo alterar o paradigma do usufruto do espaço público e para que isso pudesse acontecer tivemos que fazer um conjunto enorme de intervenções. São cerca de 60 as ruas que vamos intervir ou que já foram intervencionadas ao longo destes anos para que os cidadãos, todos sem exceção, se possam movimentar na cidade de forma confortável, de forma segura e também possam, de forma tranquila, ultrapassar os obstáculos que a orografia de uma cidade do interior norte de montanha tem de forma claramente explicitada, visível no espaço público. Tem sido uma intervenção, sobretudo uma intervenção urbana, ou teve também outras componentes de introdução de mais equipamentos para a mobilidade suave, das bicicletas? Como é que conseguimos? Isto é um processo muito transversal. Partiu, por exemplo, da colocação de um ou outro parque na periferia, parque de estacionamento na periferia da cidade, a introdução de mecanismos de mobilidade mecânicos, nomeadamente elevadores. Acresce ainda uma campanha de sensibilização. Tem placares explicitamos informativos. exatamente em placares informativos
o local onde a pessoa está e em 15 minutos até onde ela se pode deslocar e qual o percurso para que essa deslocação seja feita com tranquilidade. Apostamos também nos transportes públicos urbanos e, obviamente, em outros módulos suaves de mobilidade, as bicicletas e as trotinetes. Estamos neste momento com um concurso público a decorrer para que, por exemplo, só trotinetes sejam aqui colocadas cerca de 150 e, em conjunto com a Universidade, teremos à volta de 700 bicicletas em Vila Real. José Mendes, uma das coisas que nós temos muito e que se consolidou no século XX é que as pessoas adoram o carro, o que é um sinal, 92% do tempo está parado, que nós nunca, e não é muito bem entendido, não é? Agora, ele de facto traz conforto e está muito enraizado no hábito das pessoas. Entretanto, há esta consequência, os carros dentro das cidades criam toda esta poluição. 7 milhões de pessoas, segundo a OMS, morrem prematuramente nas cidades. Como é que nós vamos conseguir mudar isto para termos cidades com menos carros e para que as pessoas não andem tanto de carro e passem a andar do ponto A para o ponto B de uma outra forma? Em 1894, mesmo no finzinho do século XIX, à entrada do século XX, não é? Em Londres surgiu uma polémica. Um jornal, o Times, escreveu que se nada for feito, dentro de 30 anos, a cidade de Londres estará imersa em 3 metros de estrume de cavalo. Porquê? Porque a tração era toda feita por animais. Todo o sistema de mobilidade era feito por cavalos. Quer dizer, estamos a falar há pouco mais de 100 anos atrás. Poucos anos depois, o início do século XX, justamente 1905, por aí, houve alguém que resolveu o problema, um senhor chamado Ford, não é? Com a massificação do automóvel. Portanto, o automóvel veio resolver um problema de externalidade extrema. Podiam era ter sido elétricos já na altura, não é? Podiam ter sido. No início existiam carros elétricos, depois, por razões várias, que agora não cabe, foram abandonados, mas existiam. Isto para dizer o quê? Portanto, a cidade transformou-se e resolveu esse problema. Um século depois temos o problema dos automóveis. Evidentemente que as cidades hoje já não mudam de forma espontânea apenas. É sempre um misto entre o planeamento, portanto uma ação organizada da sociedade, e aquilo que é o comportamento das pessoas. E dessa combinação é que sai a mudança das cidades. E, portanto, ou alteramos o modelo de planeamento. A quantidade de metros quadrados que foram construídos, por exemplo, de garagens para as pessoas guardarem os seus carros. Os nossos regulamentos urbanísticos, o Sr. Presidente da Câmara sabe isso muito bem, hoje ainda dizem, portanto, isso está na lei, não é? Que nós temos que garantir um mínimo de lugares e um mínimo. Portanto, nós hoje ainda continuamos a ter regulamentos que orientam para a intensificação desse fenómeno. Bom, o que é que temos que fazer? Hoje, aquilo que os tais conceitos como a cidade dos 15 minutos ou o novo Bauhaus, hoje falam da sobreposição das funções. Portanto, nós o que queremos é encontrar numa cidade inteira ou partes de cidade onde nós sejamos capazes de exercer as principais funções da nossa vivência, que é o trabalhar, o viver, o lazer, etc., reduzindo os fluxos, não é? Há críticos da cidade dos 15 minutos. E quais são as principais críticas? Uma delas é que não é possível, ou é muito difícil, em muitos contextos, eu ter todas as funções dentro do mesmo bairro. Tem que descentralizar muitos serviços, não é? Tem que descentralizar, mas o problema é o emprego, quer dizer, eu não consigo gerar num bairro emprego para aquelas pessoas todas, é o que se diz. A mudança das cidades, no sentido de ir ao encontro do conceito dos 15 minutos, como ouvimos há pouco, como está a ser feito aqui, ou seja, é um processo. Não é algo que eu diga assim, eu faço um desenho, tenho uma nova cidade, isso não existe, é um processo. E esse processo passa pelo aspecto mais difícil, que é a alteração comportamental. Rui Santos, uma das reflexões é que a política toda ela é local, porque toda a política tem como objetivo tornar melhor a vida das pessoas, melhorar a sua qualidade de vida. E o autarca está numa posição privilegiada, porque tem esta proximidade e consegue sentir no seu dia-a-dia as pessoas. E o que eu lhe perguntava era, as pessoas percepcionam esta melhoria em ter uma cidade com um ar menos poluído, em poder também caminhar e ter as distâncias mais curtas, ter os modos suaves de transporte? Como é que está a reagir aqui a população de Vila Real? Gerir uma cidade, gerir um concelho é gerir interesses contraditórios. Aquilo que é bom para o automobilista não é necessariamente bom para o peão, esquecendo-se o automobilista, quando sai do carro, se transforma em peão. E, portanto, é um permanente processo de escolha e não vale a pena imaginar que isto pode ser feito contra os cidadãos. Tem que ser feito com os cidadãos e trazê-los à causa. É verdade que
a teoria é mais fácil que a prática. Eu direi que se ouvirmos, escutarmos com atenção as pessoas, quase todas já interiorizaram a necessidade de alterar o nosso paradigma de vida e a nossa relação com os carros e com a mobilidade. Mas exige muita pedagogia, exige muita inter-relação, exige também muita calma, muita resistência, agora diz-se resiliência, mas como digo, não é nada fácil. E nós fomos às ruas de Vila Real a compreender como é que as pessoas estão a reagir a estas mudanças que estão a fazer de Vila Real a cidade dos 15 minutos. Ora, as mudanças na cidade de Vila Real, no meu ponto de vista, no início, claro, causaram um pouco de transtorno, mas estava previsto e ficou uma cidade nova. Pessoas que usam cadeira de roda ou que têm outro tipo de ajudas técnicas, ou até as pessoas mais idosas, têm muito mais facilidade em se deslocarem a pé agora, desde que foram realizadas estas obras, do que anteriormente. São muito importantes no que toca à inclusão social, porque há muitas pessoas com mobilidade reduzida que efetivamente necessitam de espaço para poderem ser autónomas na cidade e que agora podem usufruir de passeios mais largos com rampas de acesso e também a construção, portanto, dos elevadores que vão proporcionar a estas pessoas deslocarem-se para locais da cidade que antes eram inacessíveis. E através da minha cadeira de rodas elétrica fico completamente autónomo e consigo deslocar-me de forma confortável e em segurança pelos passeios, mas também pessoas que tenham os filhos em carrinhos de bebés, até senhoras com tacões, todos saem beneficiados e isto tem-se notado desde que as obras tenham sido terminadas em algumas ruas. Fazer uma cidade de 15 minutos significa atuar em dois grandes domínios: alterar o desenho urbano, maior atratividade para os transportes públicos e meios suaves, alterar o desenho da cidade para que seja confortável e seguro para as pessoas passarem a andar a pé, de bicicleta ou outros modos suaves, em cidades que sejam menos dispersas e mais compactas. Nas cidades de 15 minutos, vimos nascer ruas pedonais, ecopistas para bicicletas e trotinetes, elevadores públicos que ajudaram a vencer patamares de uma cidade de montanha, como é o caso de Vila Real. Parques de estacionamento na entrada da cidade, onde as pessoas deixam o seu carro. Descentralização de serviços e incentivos à fixação do comércio, de forma a que as pessoas possam ter perto da sua residência tudo o que necessitam a uma distância de 15 minutos. Na atratividade de transportes públicos e meios suaves. Tarifas de transporte público mais acessíveis. Transportes públicos mais confortáveis, seguros e menos poluentes, e a integração dos transportes urbanos, dos interurbanos e dos flexíveis. Disponibilização de bicicletas e trotinetes elétricas à população. Painéis informativos sobre as diversas opções da mobilidade. Vila Real é também uma cidade de academia, com a UTAD, com a Universidade de Trás-os-Montes. Os jovens, sente da parte dos jovens um entusiasmo muito especial por esta ideia de Vila Real ser uma cidade de 15 minutos, ou estar a caminho de ser cada vez mais? Eu, quando andava a estudar, a história realmente repete-se. Eu, quando andava a estudar, ia de boleia para a universidade, ou ia de autocarro, ou ia a pé. E era natural, era normal. Os últimos 25 anos tudo isso mudou. O número de carros, os estudantes passaram quase todos a ter carro, quase todos levavam os carros para a universidade, era impensável ver alguém a pedir boleia, ou muitos também se recusam a usar os transportes públicos urbanos para se deslocar à universidade. Nos últimos 3 ou 4 anos voltamos um bocadinho àquilo que era a nossa realidade no final dos anos 80, porque fizemos ou estamos a fazer investimentos, quer no campus universitário, quer na cidade, para que as pessoas possam deslocar com maior segurança, maior tranquilidade e de forma mais cómoda. Mas isto nunca é um processo acabado. José Mendes, uma das medidas que foi tomada, julgo que num governo que fez parte, foi esta subsidiação que existiu a uma maior utilização do transporte público, a criação de um passo único, porque antes existiam vários passos. Portanto, o transporte público foi colocado no orçamento. Que tipo de política ou que tipo de medidas é que podem ser adotadas para também termos esta transformação nas cidades, para que mais cidades como Vila Real está a fazer este caminho, outras cidades também possam mais facilmente
fazer este caminho para serem também cidades de 15 minutos? Bom, de facto foi num governo que eu fiz parte e eu pessoalmente servi nessa missão de desenhar o novo sistema tarifário nas áreas metropolitanas e também um sistema de incentivos que designámos por parte, que é o Programa de Apoio à Redução do Tarifário, que permitiu baixar substancialmente as tarifas, sobretudo nas áreas metropolitanas, mas também no resto do país. Eu tive muito essa preocupação no Governo, eu acho que nós temos que olhar para as diferentes dimensões. Nós temos que desenhar sistemas de incentivos que, primeiro, alinhem o comportamento individual das pessoas com o interesse coletivo. Segundo, não onerem mais as pessoas, nem lhes reduzam a acessibilidade ao transporte. E terceiro, isso é muito importante, não lhes afetem padrões simbólicos. Agora, mas há mais do que isso. É que as pessoas às vezes também têm razão quando dizem que não têm alternativa que não seja o automóvel. Porque é preciso perceber que uma cidade como Lisboa, como o Porto, mas sobretudo como Lisboa, é mais fácil tornar o transporte ubíquo. Não é fácil fazer em Vila Real, não é fácil fazer em Guimarães, não é fácil fazer em Braga. Não é? Porque os níveis de procura não são suficientemente elevados para eu poder banalizar a oferta. E, portanto, a pessoa tem que levar o carro para levar o filho à escola, Muitas vezes etc. temos concelhos também que têm vilas e aldeias com aglomerado populacional também reduzido, não é? O que torna não também... tem massa crítica para uma procura e, portanto, aí tem que resolver com o automóvel, em alguns casos, ou fazer o transporte a pedido, que é outra possibilidade. E, portanto, e na cadeia de mobilidade eu tenho que perceber que para cada viagem há um modo de transporte. Excluir o automóvel daí é perder a luta. Para vencer a crise climática, as ações individuais são muito importantes e nós, todas as semanas, lançamos sempre este desafio aos nossos convidados. E, portanto, eu perguntaria a Rui Santos qual é que é a sua hora de agir? O que é que individualmente vai fazer hoje por um mundo melhor? Olha, hoje já comecei a fazer. Desloquei-me a este programa vindo a pé. Vivo a pouco mais de 15 minutos daqui da Câmara Municipal, onde estamos a fazer este programa, e vim a pé. E no dia-a-dia já uso um carro elétrico nas deslocações dentro do concelho de Vila Real. José Mendes, e a sua hora de agir? O que é que vai fazer por um mundo melhor hoje? Eu dou dois exemplos. Hoje já fiz, aliás, nós em casa somos fãs da separação e da reciclagem e, portanto, logo de manhã uma das minhas tarefas domésticas foi pegar uns sacos e filo a pé e ir lá ao Ecoponte, na rua, em Braga, onde eu vivo, não é? Separar e colocar e, portanto, está tudo coisa. Mas eu dou um outro exemplo, o tal simbolismo que é preciso ter. Eu há 2 anos, em 2020, atravessei o país inteiro, Portugal, do canto nordeste, portanto de Bragança, até ao canto sudoeste de Sagres, de bicicleta. Filo sozinho, sem bagagem. Ia publicando no Facebook, eu acompanhei isso. Ia escrevendo no jornal uma crónica. E, portanto, eu filo sem marcação prévia de hotéis nem nada. A minha bagagem era a minha mochilinha de 3 kg às costas e atravessei. Não estou a dizer que as pessoas façam isso todos os dias, é preciso estar muito treinado para fazer 1000 km de bicicletas, mas o que eu quis dizer é que chamaram um bocado a atenção, estávamos em período de pandemia, até com alguns confinamentos, de que se podem fazer férias sem emitir CO2 dentro do país, e aí fez o meu caminho, foi pelo simbolismo. Rui Santos, José Mendes, muito obrigado. Esta foi mais uma Hora de Agir aqui em Vila Real, numa cidade de 15 minutos, o Hora de Agir sempre a puxar pelos bons exemplos. Vivemos uma época de transformação, numa geração e num tempo que não vai ser de tédio, para que a nossa geração possa legar este nosso modo de vida às próximas gerações, possamos legar este nosso modo de vida ao futuro. Cidades em todo o mundo estão a dar esses passos, seguindo o mesmo percurso que Vila Real está a seguir, a cidade de 15 minutos, mas cidades onde sejam lugares onde as pessoas se possam encontrar mais facilmente, cidades que possam ser feitas a pé, de bicicleta, com transportes públicos mais seguros e mais confortáveis. Este é o caminho do futuro e nós, neste nosso Hora de Agir, temos encontro marcado para mais bons exemplos na próxima semana, à mesma hora. Um abraço muito amigo e até lá.